Olá, seja bem-vindo à nossa aula de matemática para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seducação, que apresentará programas diários com aulas para o ensino médio. Sou o professor Jefferson e o nosso tema de hoje é sobre logaritmo, conteúdo importante para você, estudante da primeira série do ensino médio, e também para quem está estudando para o Enem. Vamos lá? Então, olha só, a nossa expectativa de aprendizagem são conceituar o logaritmo de um número real positivo e calcular o logaritmo de um número real positivo. O eixo temático será números e operações, beleza? Então vamos lá. Antes de começarmos a trabalhar com logaritmos, vamos ver o seguinte. Na aula passada de exponencial, nós vimos que, olha só, eu trouxe um print da aula passada, tá? Sobre equações exponenciais. Lá diz o seguinte, ó, na maioria das equações exponenciais, a aplicação das propriedades de potência reduz a uma igualdade de potência de mesma base. A gente vai usar essa ideia para poder resolver os nossos logaritmos, transformar as potências em mesma base. Beleza? Então, nada é em vão, tá? Nenhum aprendizado é em vão. Então, vamos lá. Agora, como é que a gente resolvia essa equação aqui? Bastava colocar o 9 na potência de base 3, não é isso? Vai ficar 3 ao quadrado. Resolvia, eu tenho que x é igual a 2, não é isso? Tá, minha letra é feia, eu dou conta de piorar, né? Então, e agora? Como é que eu faço para resolver essa equação aqui? Não tem como colocar o 2 na base 3 e nem o 3 na base 2. Para isso, foi desenvolvido, também para isso, né? Não somente para isso, mas foi desenvolvido o logaritmo. Então, a matemática evolui com o passar do tempo. E aí, o que a gente vai ver? Ó? Olha só, o desenvolvimento dos logaritmos, se deu por conta daquele tipo de equação lá, mas também pelo desenvolvimento da astronomia e da expansão do comércio causada pelas grandes navegações. E é por isso que você estuda muita geografia e muita história, para entender essa evolução. E também a matemática evoluiu junto. Então, a matemática evolui, o ser humano também evolui. Ok? E quem foi um dos maiores precursores desse desenvolvimento do logaritmo? Foi esse senhor aqui. Eu trouxe uma selfie dele, lá do século XVI, tá? Selfie muito bem desenhada, tá? É o nosso John Napier, tá? Nasceu em 1550 e morreu em 1617, ou seja, ele passou por 2 séculos aí. Boa! Então vamos lá, vamos direto ao logaritmo, então. Seja os números A e B, chamamos de logaritmo de A na base B o expoente x, que deve elevar a base B para que o resultado seja A. Pronto, tá vendo? Tá que é simples? Não precisa nem de resolver nada, vamos direto para os exercícios, né? Não, eu trouxe aqui para vocês, ó, como é que é isso, né? Vamos traduzir isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, logaritmo de A na base B é um número x tal que, ó, olha só, B elevado a x, eu tenho como resultado o A. Tá aí. É dessa forma que eu coloco um logaritmo, né? Que eu escrevo um logaritmo. Então, eu tenho que, aqui em cima eu não falei, né? Quem são esses números, né? Vamos lá então, ó. O B, ele é um número real positivo. Não pode ser 0 e não pode ser negativo. Então, é um número real positivo. E além disso, ele tem que ser diferente de 1. Tudo bem? E o meu A, tá? O meu A, ele tem que ser um número real positivo. Esse asterisco aqui em cima significa que o 0 não entra. Boa, lembramos disso. Então, vamos ver cada partezinha do logaritmo aí, ó. Vamos ver, ó. Quem é o A, quem é o B, quem é o X, né? Então, vamos ver aqui, ó. O meu A é chamado de logaritmando. O B, a gente já viu, é a base, tá? Na verdade, aqui, gente, pode ser qualquer letra, tá? Pode ser qualquer letra. O meu X é o logaritmo, o resultado. Do outro lado, vocês lembram do outro lado, ó? A é a potência. O que significa potência? Resultado desses caras aqui, ó. B elevado a x, eu tenho como resultado uma potência. O B é a base e o x é o expoente. Então, tem algumas diferentes nomenclaturas aí, tudo bem? Entre logaritmo e exponencial. Boa. Então, sabendo-se disso,
Vamos ver, então, ó, algumas propriedades do logaritmo. Vamos lá, marca aí na sua agendinha, pega um caderninho bem bonitinho, coloca uma letra bem bonita, tá? A minha letra bonita aqui, por exemplo, é o calibre 11. Vamos lá. Logaritmo de 1 na base B. Logaritmo de 1 em qualquer base, desde que o B, né, seja lá um real positivo diferente de 1, né, todas as definições, sempre será zero, tudo bem? E aí depois vocês olham por que isso é verdade. Aqui a gente não tem muito tempo para fazer isso, mas vocês depois dão uma pesquisada para ver por que isso é verdade. Logaritmo de A na base A, ou seja, esses dois caras aqui são iguais, o logaritmando e base são iguais, dá 1. Quando... Vamos. Próximo. Logaritmo de B elevado a N na base B. Esses dois aqui são iguais. O que me sobra? O expoente. Tá? Logaritmo de A na base B igual ao logaritmo de C na base B. Isso quer dizer que o logaritmando da esquerda é igual ao logaritmando da direita. Tá? Serão iguais. Beleza? Próximo. Quando eu tenho B elevado ao logaritmo, o expoente aqui é um logaritmo. Então, ó, logaritmo de A na base B e a base dessa potência é B também, ó. Esses caras é como se a gente pudesse simplificar, dá A, beleza? Próxima propriedade. Eu tenho o logaritmo de um produto. O logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos. Boa. Depois, o logaritmo da divisão, né, o do quociente, é a subtração dos logaritmos. Essas duas aqui, ó, foi o maior problema que teve lá os matemáticos, os comerciantes lá na época das navegações, né? Aliás, o maior problema não, tiveram que usar isso aqui para resolver todos os problemas, né? Deixar mais fácil a conta. Beleza. E por último, e não menos importante, aqui eu chamo de propriedade do tombo, né? Eu tenho A elevado a K na base B, isso vai dar K vezes logaritmo de A na base B. Sabendo todas essas propriedades, vamos fazer nossos exercícios. É um exercício, esse exercício eu acho maravilhoso, ó. Tanto matemática quanto esse está na tela aí. Ó. Vamos lá, então. Vamos calcular o logaritmo de 16 na base 2. Então, vamos fazer o seguinte. Já vamos pensar como se fosse a nossa potência. Eu vou escrever assim, ó. Eu não sei que número é esse, vou chamar de x. O que a gente vai fazer? Ó? Movimento redondo. Ó. 2 elevado a x igual a 16. 2 elevado a x igual a 16. Olha só. Transformou no exponencial. Está lembrando da aula passada? E o 16 na base 2, lembrando da aula passada, é 2 elevado a 4. Para vocês lembrar lá como é que é isso, basta fatorar. Ó. Eu vou fazer isso uma vez para lembrar vocês, tá? Que basta fatorar. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 2, então 2 elevado a 4. Tudo bem? Bases iguais, o que resta para ser igual? O x tem que ser, os expoentes vão ter que ser iguais, né? X igual a 4. Da mesma forma, ó, aqui eu não sei qual que é o valor, eu posso chamar de qualquer letra aqui, pode ser continuar o x, tá? Então, 3 elevado a y igual a 81, tá? Movimento redondo, ó, 3 elevado a y igual a 81. O 81 da base 3 é quanto? Vocês estão lembrados? Isso mesmo, é 3 elevado a 4. Bases iguais, os expoentes têm que ser iguais. Pronto, tá vendo que é fácil? Tranquilo, né? Mesma coisa aqui, ó, vou usar uma letra muito bonita, vou usar o U. Vai ficar 5 elevado a U igual a 125. 5 elevado a U igual a 125. O 125 da base 5 dá quanto? Dá 5 elevado a 3. Então vai ficar U igual a 3. Aqui eu vou chamar de x de novo. Ó. Então vai ficar 6 elevado a x igual a 1.296. 6 elevado a x, será que dá para dividir isso? Vou pegar a calculadora aqui para a gente agilizar o processo, tá? 1.296, será que tem como colocar na base 6? Se eu coloquei aqui, é capaz que dá, né? Eu só não estou lembrado quanto é que dá. 1.296 dividido por 6 dá 216. 216 dividido por 6. Dividido por 6 dá 36. Dividido por 6 dá 6, dividido por 6 dá 1. Por que eu fiz isso? Não comecei por 2, senão minha conta ia ficar grande aqui, né? Porque eu quero na base 6. Se der para dividir, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 6 elevado a 4. Bases iguais, o que falta para ser iguais? O x igual a 4. Tranquilo, né? Boa. Vamos para a próxima. Tem mais uma leva aqui de conta.
Logaritmo de 1 na base 28. Lembra que a gente acabou de fazer? Quando o meu logaritmando é 1, quanto que dá isso aqui? Uma das propriedades? Isso é zero. Ó, vamos provar aqui. Ó. 28 elevado a zero, qualquer número elevado a zero, sem ser o zero, dá quanto? 1. Pronto. Esse cara aqui agora, logaritmo de 2, esse raiz quadrada é o mesmo que 1 sobre 2, na base 2. Quando isso acontece, logaritmando é igual a base. Qual que é o resultado? Esse cara aqui, ó, então 1 sobre 2, já vou colocar direto. Aqui, quando não aparece base, é 10. Quando aparece é 10, tá? Então, é logaritmo de base 10. Aqui eu não sei qual é o número. Então, vou fazer o seguinte, ó. Tem como eu colocar o 100 na base 10? Tem. 10 ao quadrado é 100. Quando os dois são iguais, o que acontece? 2. Então, eu poderia fazer aquele propriedade do redondo, né? Fazer aquele esqueminha, ou posso fazer de jeito. Agora aqui, ó, o logaritmo, eu já vou colocar eles na mesma base lá, tá? Já vou escrever aqui. Vamos fazer assim, ó. Vai ficar igual a um x, movimento redondo, para vocês entenderem melhor. Então, vai ficar 27 elevado a x igual a 81. O 27 é 3 ao cubo, então 3 elevado a 3x. E 81 é 3 ao quadrado. Então, vai ficar, vou colocar um pouquinho mais para cá, senão eu pego a cabeça da colega ali, né? Vai ficar 3 elevado a, ou 3x igual a 4. O 3 está multiplicando, passa dividindo, x igual a 4 terços. Facinho, né? Tranquilo. Próximo. Vamos ver aqui, ó. Usando apenas logaritmos, logaritmo de 2 na base 10 igual a 0,3. Logaritmo de 3 na base 10 é igual a 0,47. Logaritmo de 5 na base 10 é igual a 0,69. Quanto é que dá isso daqui? Ó? O logaritmo de 0,5 é o mesmo que escrever logaritmo de 5 sobre 10, que é o mesmo que 1 sobre 2. Então, o que eu vou escrever aqui? Ó? Eu tenho logaritmo da divisão, vai ficar logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. Logaritmo de 1 é 0, na base qualquer, menos o logaritmo de 2, que é 0,3. Isso vai dar menos 0,3, ok? Gente, todos os outros a gente pode resolver dessa mesma forma. Basta transformar em uma propriedade, uma multiplicação, uma divisão e substituir esses logaritmos, tudo bem? É porque a nossa aula já está acabando. Então, gente, fique ligado aí, tá? Não sai daí, pois após o intervalo teremos aula de língua portuguesa com a professora Daniela Mesquita. Para você que é estudante da primeira série do ensino médio. Até a próxima, foi lindo!